Bem, estudo aí do santuário, né? Adão e Eva, ali no jardim do Éden, viviam com Deus e conversavam com o Senhor face a face. E Deus os ensinava pessoalmente. Deus vinha ensiná-los como adorar, como cultuar. Deus também ah, se apresentava ali ensinando para eles as verdades eternas, comportamento de animais e tudo mais, né? Então Adão e Eva teriam muitas e muitas lições para aprender durante toda a vida deles, né? Quanto conhecimento aí de cada bichinho, cada lei da física e tudo mais, né? Então Deus, ele ensinava sobre o seu amor pessoalmente com a Adão e Eva. Mas em Gênesis capítulo 3, versículo de 1 em diante, nós vamos ver a queda do homem. Em Gênesis 2, 16 e 17, Deus havia proibido o ser humano de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aqueles que comessem do fruto certamente morreriam. E infelizmente Adão e Eva comeram do fruto. E uma vez que eles comeram do fruto, eles agora já não poderiam estar mais em contato direto com Deus. Isaías 59, versículo 1 e 2, diz que os nossos pecados causam separação entre nós e Deus. Assim, Deus começou a utilizar-se de profetas. Amós 3, verso 7, né? Ele fala que Deus vai sempre usar intermediários, né? Usar os profetas, que são os professores da verdade aí, né? Ali no livro de Amós, ele vai dizer assim, ó, no capítulo 3, verso 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então Deus ele vai enviar por meio de profecias, que são mensagens entregues aos profetas para se comunicar com o povo. Então Deus comunicava com os profetas e os profetas passavam o recado de Deus para o povo. Só que Deus ele queria um relacionamento mais próximo com o seu povo. Por isso é que ele ordenou o estabelecimento do santuário. Em Êxodo, capítulo 25, versículo 8 em diante, você vai ler o seguinte: Deus falando: E me farão um santuário para que eu habite no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar para modelo no tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim o fareis. Então Deus, ele ordena a construção do tabernáculo. E essa era uma maneira de Deus ficar mais próximo do povo. O pecado separou o ser humano de Deus. Mas agora Deus começa a se comunicar com os homens por meio de profetas, só que ele quer um relacionamento mais próximo ainda. Então ele ordena a construção do santuário ali no centro do povo de Israel, do acampamento do povo de Israel, para que Deus habitasse no santuário e estivesse mais próximo com o seu povo. O povo tivesse um relacionamento mais interativo, mais visual e tudo mais, né? Aqui é uma visãozinha de como que seria o santuário assim de Israel, né? Perceba como o santuário ficava no centro do acampamento, tá?
Todo esse santuário aí que nós vimos ficava no centro do acampamento de Israel e a sua entrada obrigatoriamente sempre tinha que ficar voltada para o leste. Sempre. Por que que a entrada do santuário tinha que ficar voltada ao leste? Porque o leste é a região de onde nasce o sol. E o sol era uma das principais divindades no mundo antigo. Ra representava o sol, Baal também às vezes era representado pelo sol, né? Baal Shamesh, enfim, tem vários outros deuses que eram representados pelo sol. Então o sol era considerado uma das principais divindades, tá? Do mundo antigo. Então Deus deixava a entrada do santuário para o leste, para que todos aqueles que viessem adorar ao Senhor viessem de costas para o sol. Então a gente vai ver esse aspecto aí, mais para frente a gente estuda melhor esse detalhe. O que eu quero que vocês notem é que o santuário ficava no centro e ao leste ficava a entrada do santuário. Na frente do santuário, ao leste, ficavam três tribos: Judá, Issacar, Zebulon. Eu suponho que Judá ficava mais adiantado e Issacar e Zebulon ficavam um pouco mais atrás, na perspectiva de distância do santuário. Aí, no oeste, né, que seria já a parte de trás aí do santuário, nós tínhamos as tribos de Benjamim, Manassés e Efraim. Ao norte, que é a parte de cima aí da perspectiva que nós estamos vendo, nós tínhamos ali as tribos de Dan, Azer e Naphtali. E ao sul ficavam outras três tribos, Gade, Ruben e Simeão. Uma coisa que era interessante é que entre o santuário e as tribos tinha um outro acampamento, tinham outros acampamentos na realidade, né? Então, ao leste, na entrada ali do santuário, ficavam as tendas de Moisés, Arão e os seus filhos, que eram sacerdotes, né? Ao oeste ficava o filho mais velho de Moisés, Gerson, e sua família, que eram chamados os Gersonitas. Entre as tribos do norte e o santuário ficavam a família de outro filho de Moisés, os filhos de Merari, né? Por isso eram chamados de Meraritas. E Moisés tinha um terceiro filho, que se chamava Coate, e a sua família ficava entre o santuário e as tribos do sul, que eram chamados de Coatita. O nome desse filho era Coate. Essa ideia do santuário no centro é muito interessante, tá? Vamos prosseguir aqui para a gente entender a formatação do santuário. Aqui nós temos ele todo limpo e só a estrutura montada, tá? Então nós vemos aqui essa parte, que é uma parte descoberta, se chamava pátio, tá? Nessa parte pátio, ela se opunha a uma outra parte que era coberta, que era já esse retângulo aqui. E ele dividia ao meio porque eram duas salas. Então, essa parte aqui era coberta e essa parte aqui era toda descoberta. Então, essa parte se chamava pátio. O que ocorria aí no pátio é que é o seguinte: tá. A parte coberta se dividia em santo, a primeira parte, né? E a segunda parte, santíssimo. Cada uma dessas partes tinha um véu. Então, tinha um véu aqui, que era um véu que dividia o pátio da região exterior do santuário. Tinha o véu aqui de entrada. Aqui nós tínhamos um segundo véu que dividia o pátio do compartimento santo. E aqui nós tínhamos um terceiro véu que dividia o compartimento santo
do compartimento santíssimo, tá? E os móveis, como é que se dispunham aí? Ali em cima era uma região onde as pessoas levavam lá o animal, onde ele era examinado pelo sacerdote, tá? Então essa região ali era reservada para esse tipo de exame. E ali também ocorreria o sacrifício do animal. Esse animal morto, ele era colocado num segundo móvel aqui, tá? Quer dizer, no primeiro móvel, né? Que era o altar de holocaustos ou altar de sacrifícios. E entre o altar de sacrifícios e o santuário, ali a parte coberta, tabernáculo, nós tínhamos a pia de bronze, tá? Aí você tinha que entrar no santuário para ver mais móveis. E ao entrar ali no tabernáculo, nós tínhamos ao sul um candelabro com 7 lâmpadas. Ele era todinho de ouro, tá? Os móveis aqui de fora eram de madeira coberto por bronze ou como a pia que era só de bronze. Já dentro aqui, ele era representado pelo ouro, tá? Então aqui e madeira coberta por ouro, né? Então aqui o candelabro era todinho de ouro, tá? No norte, nós tínhamos a mesa da preposição. E lá eles colocavam sobre elas, tinha vasinhos com azeite, para fazer a libação, tigelas com incenso, expevitadores, e tinha também 2 pratos de ouro, nos quais eram colocados 6 pães sem fermento em cada um deles, no total de 12 pães, tá? E ao centro nós tínhamos o altar de incenso, tá? Aí, além desse do próximo véu agora, do véu que dividia o Santo do Santíssimo, nós tínhamos um outro móvel que era a Arca da Aliança, tá? Qual era o significado dessas coisas aí? Do pátio, do tabernáculo ali coberto e desses móveis aí. Vamos lá. Na parte chamada pátio, ela era uma representação do planeta Terra. Por quê? Vamos lá para a gente poder entender. João capítulo 1, verso 29, João Batista aponta para Jesus e diz: Eis o Cordeiro de Deus tira os pecados do mundo. E então, quando as pessoas levavam o cordeiro ali para ser examinado, e as pessoas faziam oração transferindo os pecados de si para aquele animal que morreria, ela estava apontando para a vida de Jesus, porque quando Jesus veio, ele recebeu os nossos pecados, mas ele próprio não teve nenhum pecado. Então o sacerdote examinava o cordeiro para ver se ele tinha defeito ou mancha. Se ele não tivesse defeito ou mancha, ele poderia ser sacrificado. Por quê? Porque tinha que ser um animal perfeito para representar Cristo que não teve pecado. Ao a pessoa transferir os pecados de si para o cordeiro ali, pela imposição de mãos ali, era uma representação de que Cristo em vida tomou os nossos pecados. Então veja, Cristo viveu no planeta Terra. Por isso que o pátio onde acontecia essa cerimônia representa o planeta Terra. Só que aí depois do rapaz confessar os pecados sobre animais, do animal, ele tinha que sacrificar o animal. E ao matar o animal, ele era queimado nessa parte aqui agora no altar de holocausto, tá? Romanos 5, verso 8 fala que Cristo morreu por nós. E o altar de holocausto vai representar a cruz do Calvário. É interessante que ele tem 4 lados. 4 em numerologia bíblica representa universalidade. Por exemplo, quando fala que tem 4 anjos nos 4 cantos da terra, ali em Apocalipse 7, 1 e 2. Não é que a terra é quadrada, ele está falando dos 4 pontos cardeais, ou seja, todos os lados. E esse móvel era quadrado para dizer para nós que ao Cristo morrer, ele morre por todo o mundo. Se nós formos ali na Bíblia, tá? No livro de 1 João, capítulo 2, ele vai falar assim, ó.
Verso 2. Ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelo do mundo todo. Então, esse móvel aí representa a morte de Jesus, onde ele dá a vida para salvar a todas as pessoas do mundo, pelo menos em potência, né? Tem potencial para isso. E como Cristo morreu no planeta Terra, a gente percebe que o pátio é uma representação do planeta Terra, onde Cristo não somente viveu, mas ele morreu. Aí o sacerdote, ou o sumo sacerdote, ele saía desse móvel que representava a morte e vinha para o móvel onde tinha água, que é símbolo da vida. Romanos 4:25 fala que Cristo ressuscitou para a nossa justificação. Então veja, os mortos, de acordo com Eclesiastes 9, não fala, não pensa, não faz absolutamente nada. Então Cristo, ao estar morto, ele estava inerte, não poderia não poderia interceder por nós. Então, para interceder por nós lá no céu, para nos justificar, de acordo com Romanos 4, verso 25, ele tinha que ressuscitar. Então ele sai do móvel que representa a morte, o sacerdote, e vem para o móvel que tem água, que representa a vida. Então, este móvel representa a ressurreição de Jesus. E a ressurreição de Jesus também aconteceu no planeta Terra. Por isso que a gente tem a ideia aqui de que o pátio é uma representação do planeta Terra, onde Cristo viveu, morreu e ressuscitou. Ok? Então é bem interessante. A próxima parte, obviamente, vai representar o céu. Por quê? Porque Cristo, depois que ressuscita, ele sobe para o céu. E essa parte coberta é um símbolo da intercessão de Cristo agora no céu. Não é do trabalho mais que que ele fez na terra. Vai ser o trabalho que ele vai fazer no céu. A ministração dos méritos de seu sacrifício na terra será apresentado junto a Deus no céu. Ok? Agora, chamando a atenção para vocês de novo, num detalhe aqui muito importante, é o santuário no centro das tribos de Israel. Estava bem no meio do povo de Deus. O que isso representa? Deus, ele não estava satisfeito mesmo com essa ligação do santuário, que ficou uma ligação entre ele e seu povo mais próxima. Ele queria tornar-se mais próximo ainda. Ele começou se aproximando por meio de profetas, depois ele se aproximou por meio do santuário, mas ele queria mais, né? Olha só o que a Bíblia diz em João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, glória como do unigênito Filho de Deus. Essa palavra habitou, ela é a palavra fazer tenda, fazer-se tenda, habitar em cabana, né? É como se o verso estivesse dizendo que Cristo, para estar conosco, ele se fez tabernáculo, ou seja, a função que o tabernáculo tinha aqui na terra, de apresentar o plano da salvação, como a gente vimos ali, vida, morte, ressurreição de Jesus e a intercessão, Jesus ele veio pessoalmente para ensinar essas verdades, tá? Como Isaías 8,14 diz, ele vos será santuário. Então, Cristo, ao se fazer homem, ele toma o lugar do santuário, estando ele presente conosco. Então, o santuário ficava no meio do povo de Israel. E aí, Cristo se faz homem para poder estar com o seu povo. E é curioso que no santuário nós tínhamos a tribo, o santuário, e ao derredor as 12 tribos. E Cristo, então, reúne ao seu redor 12 discípulos, uma representação aí das tribos de Israel, do povo de Deus, né? Então, esse aspecto é muito interessante. Então, a primeira coisa que a gente precisa compreender, tá? E a gente, então, para por aqui nessas informações, é a seguinte: o santuário, ele está falando de Jesus. Muito antes dele vir. Você viu lá representando vida,
representando a morte dele, representando a ressurreição dele e representando a ascensão e intercessão dele lá no céu. E ele colocou no centro do acampamento para que eu e você possamos entender que Cristo deve ser o centro de nossa vida, de nossa religião, de nossa igreja, de nosso coração. Quanto mais Cristo estiver no centro, mais feliz seremos, mais correto viveremos. E a salvação estará mais garantida que nunca para cada um de nós. Que Deus abençoe para que essas Amém. informações possam ir contagiando o coraçãozinho de vocês. Tem muita informação, eu quero só passar de pouquinho em pouquinho. Para quê? Para que o conhecimento de vocês amplie, vocês consigam absorver esse conhecimento. Tá ok? Que Deus abençoe vocês. Se tiverem alguma pergunta, é só fazer. A gente entender bem essa apresentação que o pastor falou. É bem significativa, sabe? Dá para a gente citar muitas coisas boas e importantes para nosso Beleza. crescimento espiritual e Então, preparação. então vamos lá. Vamos fazer alguns questionários aqui para vocês, já que para vocês ficaram bom. Então vamos lá nesses questionamentos aqui com vocês. Quando eu vou para abrir a boca, a Inês já responde na minha frente. Eita, Inês, tá bom, hein? Vamos lá. Então responde, Quantos, mulher. quantos véus? Não, eu penso, tu responde. Vamos lá. Quantos véus tinha no santuário? Bora? 3 Eneude, véus. Paula, Inês. 3 véus. Três. 3 3 véus. véus. 3 véus. A entrada do pátio, a entrada do santo, a entrada do santíssimo. Vamos lá. O que representava a parte descoberta? A parte descoberta, o pátio, o que representava? Terra, Planeta né? Terra. A Terra. Planeta Terra. Planeta Terra. Como é que eu sei disso? Ali acontecia o símbolo da vida de Jesus, perfeito. Ali acontecia o símbolo da morte de Jesus no santuário, quando colocava o cordeiro morto ali. E ali também representada a ressurreição de Jesus ao sacerdote se dirigir à água ali na pia. Correto? Ok. E o santuário ali, a parte santo e santíssimo, representava o quê? Santo e Santíssimo. O Deixa eu pátio, ver. o pátio representava a terra. E a parte coberta representava o quê? Agora pegou. O céu. Céu. Ó, vamos lá. Pátio, É porque, ô pastor, Cristo vive, morre, ressuscita. Aí a segunda parte, que está coberta, é para onde ele vai. Depois que ele ressuscita, ele não entrava no santuário. Cristo, depois que ressuscitou, subiu para o sim. céu. Então, o tabernáculo santo e santíssimo representava o céu. Pode falar, Inês. Não, eu ia falar, já que O santo. é todo esse pátio, o lugar santo no céu, né? É uma cópia do que tem no céu, não é isso? É exatamente isso. São cópias das coisas celestiais ali. Uhum. Correto? Vamos lá. Vocês se lembram por que o altar de holocausto tem 4 lados? Estava Representando as tribos. As tribos não. representando ao lado leste, oeste, Não sul. é não? Não, É o então, povo. 4 é isso. Norte, sul, leste, oeste. Os nós 4 pontos cardeais. O sacrifício de Cristo é para todo mundo. Correto? Ok. isso. Cristo, quando encarna, ele toma o lugar do santuário. O santuário ensinava vida de Jesus perfeita, morte de Jesus perfeita, aí também ressurreição de Jesus e ascensão. Nós vimos que o santuário ensina isso.
e intercessão. Cristo veio pessoalmente, escolheu 12 discípulos, e o que acontecia no santuário acontecia ali com Cristo e seus discípulos. Ele ensinava para ele o seu ministério. Ele vai falar, ele vai mostrar na vida dele que ele era perfeito, os discípulos viam isso. Ele vai anunciar a sua morte e ele morre. Ele vai ressuscitar, os discípulos sabem disso e tem que falar sobre isso. E Cristo vai subir para interceder e os discípulos sabem disso. Queridos, que Deus abençoe essas informações que eu gostaria que vocês levassem com vocês, tá bom? No próximo round, nós continuaremos estudando aí essas mensagens do santuário, coisa boa, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar? Amém. Querido e poderoso Deus, maravilhoso Pai, pedimos que o Senhor santifique nossas vidas, para que nós reflitamos o caráter de Cristo Jesus. Nós te louvamos por Amém. essa mensagem especial do santuário. Que o Senhor nos ajude a entendê-la melhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Amém. meninas. Graça e paz. Abração aí para vocês. Amém, pastor. E sorrisão, dá um sorriso aí, dá um Graça e sorriso aí, paz. pra gente tirar uma foto. Obrigada, pastor. Pôs a mão bem na hora, minha irmã, a irmã Lenilde. Vai lá, de novo. Peraí. Não deu, não. Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor. Bom descanso, minhas irmãs. Graça e paz. Amém. Você também, pastor. Tchau, tchau. Jesus abençoe. Amém.